Olá, seja bem-vindo a mais uma terça-feira, porque terça-feira é dia de harmonização facial comigo e com você, com o Diogo Melo. Mais uma terça, meu agradecimento especial a você que está aqui comigo todo esse tempo, a todos esses anos, né? A galera aí já coloca aí que eu já tô vendo você digitando hashtag veterano aí, a galera que tá há muito tempo aqui comigo. Muito obrigado. E a você que está chegando agora aí, já digita aí também hashtag novato aí para eu saber quem que é a galera que está entrando agora para esse universo aí, ou que é a primeira vez que está comigo aqui nas aulas de terça, né? Meu, muito obrigado a você, que você com certeza já é um profissional diferente por estar buscando conhecimento nesse horário que muitos aí, você podia estar bebendo, enchendo a cara, sentado no meio-fio chorando, ouvindo evidências, mas não, você está aqui comigo assistindo mais uma aula com bastante conteúdo, né? Na aula de hoje aqui, o quanto você realmente sabe a respeito de toxina botulínica, quanto me diz aí, por quê? Porque adquirir conhecimento é ter segurança na sua vida clínica, é ter segurança para você ofertar os tratamentos para o seu paciente. A gente vai conversar na aula de hoje sobre aspectos técnicos, né, da toxina botulínica, como ela é produzida, de onde vem, né, o Clostridium botulinum. A gente vai falar sobre os 7 tipos, né, os 7 sorotipos que a gente tem de toxina botulínica, a analgesia, porque eu não quero que meu paciente sinta dor durante a aplicação. Então, quais são as técnicas de pomada anestésica? Já fica a dica aí já no começo da aula que pomada anestésica para toxina, ela é tempo dependente. Não adianta eu passar a pomadinha, contar 5 minutos no relógio e querer aplicar. Você não vai ter sucesso. Você precisa respeitar 10, 20, 30 minutos. Ou, como eu faço atualmente, onde eu sugiro para o paciente adquirir a pomada anestésica na farmácia, ele já passa em casa, ele já chega no consultório, a minha secretária vai limpar com álcool 70, ele vai lavar o rostinho, ela vai aplicar novamente uma outra camada. Então ele ficou lá 10, 20, 30 minutos até chegar no consultório. Ela limpou o rosto dele, ele vai receber a outra camada na recepção mesmo, ele vai lá, lava o rosto, ela limpa com álcool 70, passa mais uma camada, mais 10, 15 minutinhos, ele ficou quase 40 minutos com a pomada. Quando ele vai receber a minha aplicação, bem mais confortável, né? Porque a ação do anestésico tópico, ela é tempo dependente, independente da potência do sal anestésico naquela pomada anestésica, beleza? Além da parte toda de analgesia, você também vai aprender na aula de hoje sobre as contraindicações. Qual a diferença entre alergia e intolerância? Será que são iguais? Será que são diferentes? Será que a toxina pode trazer um problema desse para o seu paciente? E as mulheres, né? A mulher é grávida, mas grávida não é uma patologia, mas será que pode usar e receber a toxina botulínica? A paciente está amamentando, né? Será que pode ou não? Embora recentemente a paciente me liga e ela fala assim, doutor, eu quero fazer aplicação de Botox e só que eu tô amamentando ainda. Tem problema? Eu falei, ué, problema tem, não pode? Ela falou, mas será que tem problema? Porque o meu filho já tem 7 anos. Eu, não pode. É bezerro, né? Mama de pé, porque eu já se viu uma coisa dessa. Falei, não, irmã, vai viver sua vida, liberta desse menino, passa pimenta, eu não sei o que você vai fazer, leva ele no psicólogo infantil, que com 7 anos, filho, não, é pra tá fazendo outras coisas, jogando, vai benzer, cata uma arruda e dá-lhe a arruda nesse menino, benze ele, leva esse menino pra benzer. Tem alguma coisa aí. Então, nesse cenário, talvez não teria nenhum problema. Mas para a criancinha de cola, às vezes pode ser que tenha, né? Então a gente vai conversar sobre isso. Registro fotográfico também do paciente é muito importante. Muitas vezes o profissional na correria do dia a dia esquece de documentar, de registrar. E hoje em dia, gente, não tem desculpa. Um celular faz foto e filma. E para toxina, além da foto, você fazer uma filmagem, né, do paciente. Então, olha só, pega ali a câmera, abre a câmera aqui, e cara de bravo, força pra cima, sorri forte. Você em 30 segundinhos filmou o seu paciente, tem um arquivo. Vai ficar no celular? Só se estiver na nuvem, né? Algum software, mas o ideal é que você talvez passe para um computador e deixe ali arquivado.
Vamos falar também sobre polivitamínicos, o uso deles com a toxina botulínica e conversar sobre marcas comerciais. Qual marca comercial? Será que tem alguma que é a campeã, que é a mais top do universo? A gente vai conversar sobre isso. Conversar também sobre as conversões de unidade entre Spywood e Internacional, que da aula passada teve bastante dúvida. Meu Deus, Diogo, não ficou claro, repete pra mim, eu perdi, Beleza, vamos conversar de novo sobre isso, não tem problema nenhum. Só lembrando a você que está chegando agora ou que não viu essa parte da aula passada, eu deixei aqui abaixo desse vídeo, na descrição aqui do vídeo, o link do meu curso online de toxina botulínica. Estão abertas as inscrições e se fizer sentido para a sua vida profissional, você que está começando, você que tem dúvidas sobre toxina, é o momento. Tá numa oportunidade bem especial, pode dividir em várias vezes. E para você que já sabe tudo, que é o gato mestre, que é o topzera da Bahia de harmonização facial e sabe tudo e mais um pouco de toxina, se você perceber que fala, putz, não, isso eu não tinha pensado ainda, nossa, esse negócio que o Diogo falou, não pensei dessa forma, talvez esse curso sirva para você, com certeza vai servir. É impossível você fazer um curso e não aprender nada novo, nada que desperte algo em sua vida, e esse curso com certeza tem esse poder, porque eu sei que ele já transformou a vida de milhares de pacientes, aliás, milhares de profissionais, né? Mas de paciente também, porque os profissionais que transformaram a vida dos pacientes, e por isso os profissionais tiveram as vidas deles transformadas pelos pacientes. Você entendeu? Não? Então volta da play de novo para entender toda essa bagunça que eu fiz, né? Mas enfim, eu recebo vários depoimentos de centenas, milhares de profissionais que falam, putz, Diogo, esse curso foi do caramba mesmo. Eu não tinha pensado em trabalhar, porque é uma filosofia de trabalho, né? Eu trabalhava só com 1 ml, só com 3 ml, só com 1.5, e eu agora entendi essa filosofia e eu sei quando eu uso 1, quando eu uso 2, quando eu uso 3, porque ele já vivia uma experiência, agora ele pode somar com uma outra experiência clínica, né? Mas sem mais delongas, vamos para a aula. Espero que você goste do conteúdo dessa aula que muitos pediram para eu reprisar para você. Vamos lá. Então, pessoal, é o seguinte, vamos conversar sobre toxina. Talvez muitos de vocês que têm esse slide aqui, ele está dentro do nosso curso de imersão online em toxina botulínica, e ele é um slide que eu gosto muito, por quê? Porque a gente pode conversar e bater um papo sobre o Clostridium botulim. O Clostridium botulim, ele é a cepa que produz a toxina botulínica na natureza. A toxina botulínica produz, aliás, na natureza, o Clostridium botulim produz uma cepa. Ele é uma cepa, né? O Clostridium botulim, ele produz uma neurotoxina que causa o botulismo. Mas a proliferação, e para que ele consiga eliminar essa toxina, tem que ser em condições ideais, condições adequadas para que essa cepa se prolifere e se reproduza. Na natureza, gera esse problema que é o botulismo. Bótulos vem do passado de salsicha, porque muitos pacientes, muitos humanos morriam no passado por ingestão de salsicha em conserva. Ela vinha ali industrializada e comia a salsicha e morria. Morria por uma doença que, como veio do nome de salsicha, que eu não me lembro agora se é do latim ou se é do grego, e bótulos é salsicha, linguiça, acho que era salsicha, esses pacientes morriam, e aí um pesquisador começou a perceber que existia uma bactéria que proliferava dentro da salsicha. E ele achou que isso era inerente à salsicha, então o nome vai ser bótulos, né? E aí, ao longo do tempo, começaram a chamar de botulismo, achando que era apenas dentro da salsichazinha lá que tinha isso. Os Estados Unidos depois monta um centro de ciências e pesquisas avançadas, porque eles falaram, poxa, que legal, olha só, tem uma cepa de uma bactéria que produz uma toxina e isso mata. Então, o que a gente vai fazer? Vamos transformar em arma biológica, vamos matar gente com essa toxina aí. E aí eles tentaram por muitos anos usar em guerra
o Irã e o Iraque soltam uma nota depois falando que eles haviam produzido quantidade de neurotoxina suficiente para matar, acho que era 2,5 vezes a população mundial. Mas depois, com o pacto da ONU, extinguiu armas biológicas e, teoricamente, hoje não existe mais esse risco, né? Foi utilizado muito na Primeira e Segunda Guerra Mundial, cápsula de toxina botulínica, onde as gueixas, as prostitutas, colocavam dentro de uísque, de bebida, e entregavam para o general para matar o general. Mas nem sempre era eficaz isso, porque para ela proliferar, precisava de ter condições específicas, né? Então, logo cai em desuso. Depois começam a fazer a utilização em humano para tratamento de estrabismo e percebe-se aí que o lado que era aplicada a toxina, ela tinha ficava liso, as rugas dinâmicas desapareciam, e aí começa então a história da toxina botulínica para uso em humanos em estética, né? São 7 tipos de cepas, A, B, C, D, F, G. A cepa do tipo Rol-A é a que mais é utilizada no ser humano, até porque ela é a mais potente. E dentro da Rol-A você tem ali outros tipos de cepa, ONA, AVO, tem vários outros tipos de cepa. Existe a tipo B. A tipo B, ela tem uso liberado nos Estados Unidos, não tem liberação para uso no Brasil. Tem uma cadeia pesada e uma cadeia leve. Essa cadeia pesada, ela visa a proteção da cadeia leve. A cadeia leve da toxina é formada por 3 partes. Ela tem, em média, 150 kilodalton, a cadeia leve. E essa cadeia leve, ela tem uma parte HC, a HN e a L. A parte HC e HN é responsável pela transdução, por levar a cadeia L até o sítio ativo, que é a SNAP25. Então, a cadeia HC e HN, elas são responsáveis pelas endocitoses, para guiar a cadeia L, que é a cadeia mais pesada, apesar de elas terem em média 50 kilodalton, até o sítio ativo. Se por algum motivo você desnaturou sua toxina, você não hidratou ela suficiente, você não conseguiu fazer uma diluição homogênea, você turbilhou, você quebra a cadeia pesada ou não hidrata a cadeia pesada e, consequentemente, vai ter prejuízo na entrega da cadeia leve. Então, não é tão eficiente a sua aplicação, tá? Por isso, hidratar corretamente é importante. A maioria das marcas, com exceção do Botox, a maioria das marcas você tem ela liofilizada, é branca, porque precisa de hidratação, tá? Então você precisa hidratar muito bem a sua toxina que vem desidratada. Beleza? Até aí, tudo bem? Ok. Pode utilizar em qualquer parte do rosto que tenha interferência muscular. Existem formas anestésicas para você utilizar essa toxina. O Enla não tem mais fabricado, tá? O Enla não existe mais. Como diria um outro amigo meu, a pomada Elma não tem mais para vender, tá? Isso aqui não existe mais no mercado. Barra de gelo de Gelox é interessante. Pomada anestésica, tetracaína 7%, Lido a 23%, PP2 e creme transdérmico são interessantes para aumentar a capacidade de carreação. Então, ela permeia mais na pele, é mais ativo. Em média, 40 gramas desse medicamento gira em torno de 130, 160 reais. Quando tiver muito barata, porque não tem PP2 a 2% e nem creme transdérmico, porque são subprodutos caros. Então, às vezes, não tem, a farmácia de manipulação não tem. Se, dependendo da sua área de trabalho, você vai ligar numa farmácia, eles não vão querer manipular. O que você faz? Liga em outra e manda fabricar em outra, simples assim. Tá? O CoolSense. O CoolSense é um dispositivo que é por gelo, né?
Você congela isso, deixa na sua geladeira, deixa ele lá congeladinho, e aí, na hora que você vai fazer a aplicação, ele faz ele resfria a superfície da derme, e como a via do tato e a via da dor é muito semelhante, ele engana o cérebro. Eu, particularmente, Diogo, gosto muito de analgesia com gelo para o paciente. O Coolsense, eu particularmente acho caro, é mais de R$ 300 isso daqui, e a autonomia de uso é baixa, então eu particularmente tenho, mas não uso com muita frequência não, casos mais pontuais eu pego ele. Tem ele eletrônico, que é mais caro ainda, mais de R$ 500, a autonomia acredito que não é tão interessante também, tá? Mas quem quiser utilizar, o paciente adora. Toda vez que eu pego isso daqui, o paciente fala, nossa, mas o que é isso? Aí eu falo, é um dispositivo térmico, onde eu vou baixar a temperatura da pele para você não sentir nada. Nossa, que legal. Aí tem um termômetrozinho, aí fica marcando ali -6, -8, eu mostro, ó, estamos a -8 graus. Aí o paciente fala, que incrível você, doutor, eu nunca vi essa tecnologia antes. Eu falei, pois então, aqui você encontra essa tecnologia. É tipo aquelas propagandas da Polishop, sabe? Aí você fala, aqui é tudo incrível. E aí você vai, coloca lá o gelo no paciente, faz a aplicação e ele fica feliz da vida. Tá? Então, como estratégia de marketing, tem também aqueles outros, o Vibrem, que vibra, né? Eu particularmente não curto muito aquele negocinho que vibra, porque quando eu aplico toxina, eu parto do princípio que eu quero que a minha toxina fique estável no lugar que eu estou aplicando. E aí, se eu estou com um dispositivo que vibra o local onde eu estou injetando o meu fármaco, que eu gostaria que ficasse exatamente naquele ventre muscular, às vezes eu posso correr o risco de estar estimulando uma difusão da minha toxina para um outro ventre muscular que eu não queria. Então, eu particularmente, para a toxina, não gosto de nada vibrando na cara do meu paciente. Agora, para fazer um preenchimento, aí eu acho bacana, pega ali o negocinho vibrando, põe na cara dele, passa na cara, e aí ele fica feliz da vida. Tem outros dispositivos disponíveis no Mercado Livre, que pelo custo-benefício sai mais em conta, são bem maiores e vibram também, e aí, dependendo do paciente, pode ficar até muito mais feliz com aqueles dispositivos vibrando na cara, às vezes em formatos anatômicos também, ajudam o paciente a ter mais conforto. Dismorfofobia, paciente que eu encontro que tem dismorfofobia, eu particularmente não atendo, a não ser que a minha proposta seja de reversão, tá? E aí eu evito esses pacientes. Paciente que chega com áreas de infecção, eu não atendo. É muito importante o profissional se ater a áreas de contaminação. Existem públicos com risco. Por exemplo, o paciente seu trabalha mais exposto ao calor, tem maior risco de contaminação, porque para refrigerar o corpo tem que suar, tem que dilatar mais o poro. O paciente é mais suscetível a infecções. Paciente que trabalha em salão de beleza é uma paciente que mexe com cabelo. Cabelo é altamente contaminante. E cabelo de todo mundo que entra lá dentro, e ainda calor, aquele secador de cabelo, pranchas de chapinha, essas coisas que as mulheres usam. Então, normalmente, esses pacientes, você precisa tomar muito cuidado com a cadeia asséptica. Tem que fazer uma antisepsia muito boa. Mulher grávida, o que a mulher grávida faz? Enxoval. Mulher grávida faz enxoval, vai para a casa dela, ela chegou no consultório, pôs a mão na maçaneta, espirra álcool 70, calça luva, limpa a maçaneta se você for mulher, não deixa a sua secretária chegar perto da maçaneta, porque é vírus, contamina, tá? Aí sua secretária vai engravidar, pronto, ferrou. Eu sempre conto a história da esposa do meu amigo, o Dr. Matheus. Ela estava lá em São Paulo, no instituto, uma das colegas fazendo o curso estava grávida, ela pegou na barriga, ó, que legal, que bonitinho,
chega uma outra paciente, deixa eu carregar o seu bebê, pronto, engravidou de gêmeo, porque foi duplamente contaminada, então ficou grávida de gêmeos, então rodou, né? Tem que tomar cuidado, você que é mulher, por conta desses problemas, tá bom? Então, vamos lá. Sempre fotografar antes a paciente, destacar as assimetrias. O que é destacar assimetria? O seu paciente, ele, por exemplo, tem um espasmo muscular no sorriso. A hora que ele sorri, a boca entorta, tá? E aí você aplica a toxina na região frontal. Você aplica a toxina na região frontal e aí o paciente vai começar a perceber que a boca entortou. Ah, doutor, mas você aplicou na minha testa, você falou que não era para eu deitar, eu deitei e agora minha boca está aqui tremendo. Então, é muito importante destacar as assimetrias do paciente. Filma a paciente para você poder ter certeza da dinâmica muscular que ele tem antes de você aplicar a toxina. Se você se resguardou antes, beleza, se não, vai complicar. Analisar... Desculpa, analisar o objetivo do paciente. Doutor, minha amiga veio aqui e ficou lindo o botox que ela fez, e eu vim aqui para aplicar porque eu quero ficar bonita também. Aí você pergunta, mas quem é sua amiga? Ela fala, é Cicrana. Cicrana tem 23 anos, e a paciente que está na sua frente tem 89. Será que vai ser botox que vai resolver o problema dela? Às vezes não. Então, você tem que descartar as falsas expectativas do seu paciente, tá? Tem que trazer para um grau de expectativa que condiz com o tratamento, até porque se o paciente tiver muita ruga estática, às vezes nem sempre a toxina é a primeira indicação, tá? Isso normalmente o pessoal não faz, né? Quer aprender de uma vez? Normalmente, os profissionais não descartam as falsas expectativas, tá? Normalmente, os profissionais pilham o paciente falando que vai ficar linda, maravilhosa, que não sei o quê, e não vai ficar. A paciente está com a pele destruída, vai continuar destruída, porque a toxina não age em derme. Então, às vezes, tem que ver uma terapia que tem, às vezes, melhor correlação de custo-benefício para o paciente. Então, olha só aqui, as fitases, tá? A sinactase, zinco, muito discutido, né? O uso do zinco. Lembra que eu conversei com vocês agora há pouco sobre as 3 partes da cadeia leve? A HC, HN e a L? Então, essa cadeia carrega um íon de zinco junto com ela. Por que ela carrega? Porque a placa motora no nosso corpo, a SNAP25, ela é zinco dependente, a nossa placa motora. Quando o paciente está bem suplementado com zinco, a sua toxina se liga com maior facilidade à placa motora. Então, ela consegue clivar maior quantidade de SNAP25. Então, se o seu paciente tem deficiência de zinco, ele já é um paciente que não pratica exercício, é sedentário, ele não faz nada da vida dele, a alimentação é ruim. Esse paciente está me lembrando eu mesmo, esse paciente, né? Alimentação ruim, não come direito, não faz exercício físico, não faz nada da vida, ele tem baixa quantidade de zinco. Até para pensar, o paciente é mais lerdo. Então, às vezes, eu suplemento o paciente com zinco, principalmente com o Vitergan Zinco Plus, porque tem magnésio, e magnésio ativa o cérebro. Então, o paciente fica menos, assim, não ia falar burrinho, mas assim, as sinapses neurais ficam mais rápidas, ele pensa melhor, ele entende melhor a proposta de tratamento. Até serve para... Eu tomo muito Vitergan, tomo não, né? Eu não tomo, não tenho tomado, mas deveria tomar para melhorar as minhas sinapses, que estão um pouquinho lentas, né? Marcas de toxina. Tem várias marcas disponíveis no mercado nacional. Botox, uma marca mundialmente mais conhecida. Temos o Botolift, Dyspor, Xeomin, Prosigni e o Botulin,
O Xiaomi, eu sempre conto a história, que certa vez eu liguei para comprar Xiaomi, e aí a pessoa que me atendeu falou, mas que vergonha, um profissional como você falando Xiaomi, é Xiaomi. Eu falei, desculpa, se eu não consultei o Google Tradutor antes, porque eu estou no Brasil, não estou na Alemanha, então eu estou lendo um X ali, é Xiaomi. E como que eu vou adivinhar que esse trem pronuncia Xiaomi? Mas tá bom, tá tudo ok, tá? Prosigne. Prosigne, fabricado pela Cristália, tem frascos de 100 e 50 unidades, é liofilizado, é branquinho, tem gelatina bovina e dextran e sacarose. Esse veículo dele tem açúcar, então paciente diabético não é interessante o uso dessa toxina. A gelatina bovina, como veículo, ela é mais dolorida. Então, na hora que injeta, de todas as outras marcas, a marca Prosigne é a marca que o paciente mais reclama de desconforto, tá? Unidade internacional, refrigerado de 2 a 8 graus, tá? Antes e depois da diluição, tá? O Xiaomi, vamos lá, ó, o Xiaomi, aqui é um Z, tá? Vocês estão lendo um Z aqui, fabricado pela Mers, frasquinhos de 100 unidades, liofilizado, é branquinho, 1000 miligramas de albumina, o que mais contém albumina, todos têm albumina na fórmula, tá? Todas as toxinas têm albumina, mas ele é o que mais tem albumina. O fabricante, ele relata que a toxina Xiaomi, a Xiaomi, tem a vantagem de que ele não tem a cadeia pesada. E talvez por não ter a cadeia pesada, ele aumenta a sua quantidade de albumina, tá? Tem sacarose, então seu paciente é diabético, né? Não aplique no seu paciente, tá? Por que não vale a pena aplicar no paciente que é diabético? Mas Diogo, diabético compensado é um paciente normal. Beleza, concordo com você, ok, show de bola. Mas o que acontece? O paciente foi no seu consultório, está controlado, se aplica a toxina que tem um açúcar na fórmula. 3 meses depois, caiu o dedão do pé dele, porque à noite ele se empanturra de carboidrato, mas ele não conta para ninguém. Aí ele chega no hospital, vão questioná-lo, o que você fez da sua vida nos últimos tempos? Eu apliquei só Botox lá na doutora. Tá, que marca que você usou? Eu usei tal marca que tem açúcar. Beleza, então a culpa é da doutora que desregulou sua diabetes. Parece mentira o que eu estou falando, mas eu já vi isso acontecer. Então, cuidado. Faça uma anamnese bem feita com seu paciente para que você não tenha problemas futuros, tá bom? Antes de diluir, ele pode ficar até 25 graus. Mas assim, por qual que é legal de você ter essa informação? Mato Grosso, por exemplo, que é um estado muito grande, até a toxina chegar em algumas cidades dá 1000 quilômetros. Então, ela não chega de 2 a 8 graus, vai chegar a 15, 16, 18. Então, beleza, pegou, põe na geladeira e vai usar depois. Essa é uma vantagem. Não necessariamente que você vai guardar na gaveta isso daí. Então, isso não seria interessante. Vem em unidade internacional também. Vou pular o Dysport. Vou conversar aqui sobre o Botox e o Botolift. São irmãos separados na maternidade. Nos Estados Unidos é a mesma empresa, a Allergan comprou a Meditox, que é quem produz o Botolift nos Estados Unidos. Tem frascos de 200, 100 e 50 unidades. O Botox é secado a vácuo e cristalizado. Então, na hora que você olha o frasquinho, o frasco é transparente, você não enxerga nada dentro do frasco. O Botolift é liofilizado, é branquinho. Tá? Qual que é a diferença clínica? Se você pegar os 2 frasquinhos na hora, ativar os 2 agora e usar os 2, óbvio, em pacientes diferentes, você terá efeitos muito semelhantes. Então, você vai ter
qualidade muito semelhante de tratamento com as duas marcas. Mas se você esperar para a semana que vem, nessa semana você ativou o Botox e o Botolift, sobrou 50 unidades de cada frasquinho, e você deixou para aplicar na semana que vem, aí na semana que vem, o seu Botox, ele ainda consegue manter-se estável, onde você usar uma unidade, você vai utilizar uma ainda, porém, o Botolift, uma semana depois, onde você ia ter que usar uma unidade do Botolift, você ia ter que usar 2 unidades do Botolift, tá? Então, é muito importante você saber que ao longo do tempo, ele vai perder mais potência. Aliás, a mesma coisa acontece com o Xeomin, com o Prosigny, com o Botulin, com todas as outras marcas, elas perdem mais potência. As únicas marcas que conseguem segurar a mesma potência por até 7 dias é o Botox e o Dysport. O resto perde mais potência, tá bom? A cepa... Onde que tá? Tá aqui. A cepa do Botox e do Botolift, elas são muito semelhantes, tá? Onde que tá o meu mouse? Ah, tá ali. Eles são em unidades internacionais, manter de 2 a 8 graus, tá? Refrigerado. Agora, o Dysport. O Dysport, ele é um pouquinho diferente. Ele tem aqui a albumina, é a que menor tem quantidade de albumina, 0,125. Então, se o seu paciente for alérgico a ovo, por exemplo, é uma toxina que seria mais indicada. Ah, mas Diogo, aí você tem que saber diferenciar o seguinte: a alergia quando o seu paciente tem alergia, ele ingeriu, vai ter reação alérgica. Ele vai ter eritema, coceira, edema de glote, vai ter um monte de problema. Se o seu paciente for intolerante, é outra coisa. Uma coisa é você ter alergia, outra coisa é você ser intolerante. Intolerante à albumina. Se eu comer o ovo, no outro dia ou daqui 1 hora, eu corro para o banheiro e não tem nada que segura. Você tem uma intolerância à albumina, assim como você pode ser intolerante à lactose. Porque o Dysport tem lactose na sua formulação. Então, você pode ser intolerante à lactose. Ou pode ser alérgico à lactose. Então, tem que estar muito bem percebido e diagnosticado isso com o seu paciente, para você não ter problema quando for escolher a sua toxina. Uma outra marca que não está aqui é a marca Botulin. O Botulin, ele tem frasco de 50, 100 e 200. O Botulin, ele se assemelha, ele tem algumas características interessantes. Deixa eu apagar aqui um pouquinho essa bagunça que eu fiz aqui. O Botulin tem um halo de difusão semelhante ao Xeomin, ao Xeomin. Então, o Botulin, ele tem uma difusão primária maior, porém, ele vai ter uma potência, uma dose letal ligeiramente menor do que o Botolift e o Botox. Ah, Diogo, você já viu algum estudo científico sobre isso? Não, eu não vi nenhum estudo científico sobre isso. É apenas uma opinião pessoal minha, tá? É uma opinião pessoal. Eu não li isso em nenhum lugar. Quando eu utilizei o Botulin, eu percebi nos meus pacientes uma satisfação inicial muito boa. Os pacientes adoraram. Nossa, que legal, que bonito que ficou, olha só que maravilha. Porque eu fiz a aplicação me baseando
que ele fosse semelhante ao, por exemplo, o Botox e o Botulift. Então, eu fiz as marcações sequenciais, entreguei ali uma unidade por ponto no frontal, fiz as marcações pensando que ele teria essa semelhança. Me surpreendeu, porque o halo de difusão dele é mais próximo. O Xeomin, o Xeomin tem um halo de difusão maior, o que encanta muitos pacientes. Porém, eu percebi que a potência dele ao longo do tempo, percebi que passou mais rápido o efeito. Então, talvez, o que eu poderia ter feito? Onde eu pensei em ter colocado talvez 10 unidades do Botulin, para aumentar a vida útil de tratamento, poderia ter colocado 14 unidades de Botulin. Então, aumentada a dose. Eu ia ter uma satisfação primária boa e talvez uma vida útil maior do meu medicamento, por conta da potência do medicamento. Quantidade de remédio, que é o que a gente lê, aqui é a quantidade de medicamento contido dentro do frasco. Quantidade de remédio é diferente de potência. Potência que a DL50 é a capacidade que o medicamento tem de produzir efeito terapêutico, de produzir relaxamento muscular. Se o meu fármaco é mais potente, ele vai produzir maior relaxamento com menor quantidade de remédio. Tá? Isso tem que estar muito claro. Vamos pensar, vamos passar aqui, eu quero que vocês entendam isso aqui. Isso aqui eu falo só nos cursos presenciais e no curso de imersão online, mas hoje eu resolvi falar aqui para vocês, tá? No Brasil, para eu sair desse lugar aqui e caminhar até aqui, no Brasil nós utilizamos a unidade de quilômetro. Nos Estados Unidos, a gente utiliza a medida de milha. Para eu sair daqui até aqui nos Estados Unidos, eu andei 1 milha. No Brasil, eu andei 1,6 quilômetros para sair exatamente do mesmo lugar e chegar no mesmo lugar. Então, 1 milha e 1,6 quilômetros é exatamente a mesma distância. Corresponde exatamente ao mesmo espaço. Então, 1,6 não é maior do que 1, é exatamente igual. Em um mundo feliz, 3 notas dessa daqui seriam compatíveis a uma nota dessa daqui. Podia ser 1 para 1, ia ser um mundo muito mais feliz, mas infelizmente não é assim. Então, 3 notas dessa são exatamente iguais a esta nota daqui. Então, números que parecem 3 para 1, números que parecem ser maiores, na verdade, são a mesma coisa, porque o que está mudando aqui? Unidade de medida. É unidade de medida, somente isso, tá? Então, olha só, quando eu tenho o meu frasco de Botox, tá lá, ó, contém 100 unidades de Botox. O que é isso aqui? É a quantidade de remédio que está contida dentro do frasco. Quando você vai comprar esse medicamento, você pode escolher um frasquinho que tem 100, vamos pensar aqui, ó, tem 100 comprimidos de Botox aqui dentro. Ou seja, tem 100 unidades de medicamento. A empresa traz na bula várias diluições. A diluição tradicional, ela é dada em 2 ml de soro fisiológico estéril a 0,9%. Então, para toda vez que você tiver um frasco de 100 unidades, aí você usaria 2 ml de soro para reconstituir toda a toxina liofilizada dentro do frasco. Existem vários tipos de diluição. Diluição seca, a diluição tradicional, e você pode ter uma super diluição de 3 e 4 ml.
Só que aí, quando você usa diluição seca ou diluição em super, a diluição é para outras finalidades e que muitas vezes indicadas para nível corporal ou problemas neurológicos muito pontuais. Quantidade de remédio 100 é bem diferente de dose letal, que é potência. Potência é dada em dose letal. Para você matar a ratinha, precisa de uma parte de toxina. Então, isso é potência. Quanto que eu tenho que tomar de Dorflex para me matar? Um carrinho de mão, uma geladeira de Dorflex para me matar? Quanto que eu tenho que tomar de Botox para me matar? Ah, vou ter que tomar 60 frascos. Aí tem um cálculo de peso corporal, tá? É por peso corporal para você se matar. É um suicídio muito caro e às vezes não é eficiente. Então, se você está com essa ideia aí de usar o Botox para isso, não vai funcionar, tá? Descarta essa possibilidade. Precisa saber a dose letal, porque é importante para o ser humano, senão ele toma o remédio e morre. Isso não pode acontecer. Por que eu estou falando isso? Olha só, aqui começa a confusão. O Dispor, está escrito aqui 300, só que isso aqui é 300 US, é unidade de Spywood. As outras marcas são unidades internacionais. E esse cidadão aqui, porque ele é o Joselito, ele não sabe brincar, ele é a unidade de Spywood. E aí começa a confusão da toxina botulínica. Por quê? Você precisa converter unidade de Spywood para unidade internacional. Conversão de medida. É importante entender isso. Conversão. Você vai converter. Como que é feita a conversão? A conversão é de 3 para 1. Então, para você transformar unidade de Spywood para unidade internacional, a conversão será de 3 para 1. Ou seja, lembra do real para o dólar? Parece que esse número é maior, mas esse número é igual a esse. Para você converter 3 para 1, você vai cortar esse 3 aqui, você vai apagar ele, porque ele é 3 para 1. Então, agora, a sua toxina do Dispor, ele tem aqui 100 unidades internacionais. Eis o mistério da fé. Oremos, que agora começa a confusão da bagaça toda. Porque isso aqui é quantidade de medicamento, que não tem nada a ver com potência. Lembra que eu estou falando tem meia hora. O Dorflex, você compra uma cartelinha com 10 ou uma caixa com 30. O Botox, você tem o frasquinho de 50, o frasquinho de 100 e o frasquinho de 200. E agora você acaba de descobrir que o seu Dispor de 300, pela honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, amém, tem 100 unidades internacionais. É para cair o cu da bunda quando você descobre que você acha que você comprou 300 e comprou 100, né? Se fu. Então é o seguinte, agora você já sabe que aquela história que você ouviu, que o Dispor é 3 para 1, tá tudo errado, porque confundiram potência com quantidade de remédio. Era 300 unidades de Spywood que virou 100 unidades internacionais, ou seja, você dilui o seu Dispor de 100 em 2 ml de soro fisiológico estéril, tá?
o Dispor é muito mais potente. Percebam o seguinte, potência DL50, dose letal, para matar a mesma ratinha, precisou de 0,66, tá? Então, precisou de menor quantidade do Dispor para matar o mesmo rato. Ele é 33% mais potente que o amiguinho dele, Botox. E ele chega a ser 50% mais potente, por exemplo, do que o Prosigni. Então, ele tem maior halo de difusão, porque ele consegue permear mais ventre muscular e ele ainda tem maior potência. Fucking bitch, quem ensinou errado, tá? E aí vira uma confusão, porque acham que o Dispor é ruim, porque com certeza já falaram para você o seguinte, vão falar para você assim, olha, o Dispor é fraco, onde você ia ter que pôr uma unidade de Botox, vai ter que botar 3 de Dispor. Quem aqui já ouviu essa conversa? E é totalmente inverdade, é praticamente quase que o inverso. Fato esse que esse medicamento aqui é 33% mais potente que o Botox. Ele é o medicamento mais caro, mas é o que entrega mais resultado clínico. Eu gostaria que todos os outros amiguinhos dele fossem semelhantes, mas infelizmente não é. Então a minha sugestão de diluição que eu uso no meu consultório, Dispor de 300 unidades Spywood, que tem 100 unidades internacionais, Dispor de 100, diluição em 2 ml. O Dispor de 500, aí já complica, porque se você é dentista, vai ter que fazer Kumon. Aí você vai ter que fazer Kumon, porque você não sabe fazer regra de 3. Aí ferrou. Conseguiram compreender o Dispor? Espero que sim. Agora eu quero explicar para vocês uma outra coisa. Eu vou voltar aqui o frasquinho do Botox. Você tem 100 unidades de Botox. Você tem 100 unidades que, segundo o fabricante, para você deixar essa substância homogênea, você colocaria 2 ml de soro fisiológico estéreo a 0,9%. Até aí, ok, foi o fabricante que disse, eu juro de pé junto que não foi eu, Diogo, que inventei essa merda toda. Foi o fabricante que falou. O fabricante falou para botar 2 ml que ia estar diluído de forma homogênea. Na prática clínica, muitos profissionais acabam colocando 1 ml de soro fisiológico, que é conhecido como diluição seca. É seca por quê? Porque com 1 ml de soro fisiológico, você não vai conseguir hidratar todas as moléculas e as cadeias pesadas da sua toxina dentro do frasco. Com isso, você não hidratando a cadeia pesada, você não consegue promover o halo de difusão da sua toxina tal qual ela teria. Então, quando você não hidrata a sua toxina, ela reduz o poder de difusão. Ela
caminha menos, o seu halo de difusão é menor. Então, quando você coloca 1 ml no seu frasco, você tem uma menor diluição do seu pó, da sua toxina liofilizada. Eu vou dar um exemplo agora. Quem é dentista é mais fácil de entender, porque dentista trabalha com gesso. E o gesso, quando você adquire um gesso Paris comum, você pega o gesso, está escrito lá, para 100 gramas de gesso, você coloca 100 ml de água. Porque você vai homogeneizar o gesso, ele vai ter a melhor absorção da quantidade de água, ele vai ficar firme, rígido, duro, e aí você tem um gesso de alta qualidade. Se você colocar para 100 gramas de gesso 200 ml de água, seu gesso fica poroso, quebradiço e aguado, demora demais para você utilizar. Se você tem 100 gramas de gesso e coloca 50 ml de água, o seu gesso fica poroso e não hidrata. Então, você, tendo em vista que a sua toxina é um pó liofilizado precisando de hidratação, você tem que hidratar a sua toxina de forma correta, que foi o fabricante que desenvolveu essa bagaça toda por anos e falou que 2 ml hidratava 100% daquele pó. O que eu mais ouço é o seguinte: se eu colocar 1 ml para cada tracinho, eu vou ter 2 unidades? Não, você não vai ter 2 unidades, você vai continuar com uma desidratada. Aqui vem outra confusão. Pelo seguinte, vamos fazer agora uma analogia com Dorflex. Você está com dor de cabeça, aí você vai tomar o Dorflex. Aí você vai tomar o Dorflex, você pega o copo d'água, põe metade do copo d'água, porque você quer que o seu comprimido de Dorflex fica mais potente. Aí você toma o Dorflex com meio copo d'água, porque ele vai ficar mais forte. Tem lógica isso? Você vai alterar potência de remédio porque você colocou mais água ou menos água? Você não muda a potência. Se eu pego um Dorflex e vou tomar ele com 500 ml d'água, ele vai continuar com a mesma potência. Então, quantidade de soro dentro do frasco não muda. Então, quando você põe 1 ml, você está usando a diluição seca, que a sua intenção de trabalho é manter sua toxina mais estável naquele sítio ativo, naquele lugar de aplicação, sem correr o risco de talvez, quem sabe, fazer uma aplicação e essa toxina atingir um outro grupo muscular. É simples assim. Você reduz o poder de difusão do seu fármaco, reduzindo a quantidade de soro dentro do frasco. O Dysport, sabidamente, todos já sabem, já ouviram falar que difunde muito mais. Aí você coloca pouco soro dentro do medicamento e aí você estraga a melhor característica dele, que é o poder de difusão. Eu converso bastante sobre isso no curso de imersão de toxina. Eu não sei se todos vocês já têm ou se alguns não têm. Eu converso bastante sobre isso, porque é um medicamento que você não precisa ter medo dele. É um medicamento muito interessante e precisa apenas desmistificar o uso desse fármaco. Outro dia, em um evento, me falaram que o Dysport era ruim para pacientes com bruxismo, porque ele reduzia o corredor bucal. Eu fiquei bem quieto, não gosto de tecer comentários em outros lugares, né? Porque eu sou o chato. Então, o que estava acontecendo? Aplicava o Dysport em região média de masseter, na parte medial do músculo. Quem que está passando ali? Bucinador. Mandava agulha, pegava no bucinador, reduzia corredor bucal. O problema é o Dysport ou o problema é o ser humano que pegou ele e injetou lá? De certo, ele foi para lá sozinho, né? Todo mundo sabe que as fibras de maior potência do músculo masseter são as fibras profundas inseridas em base de ângulo de mandíbula. E que nessa região você não tem ação do músculo bucinador, porque o bucinador é um músculo medial.
então você precisa entender o fármaco que você usa e precisa saber a anatomia para conseguir sucesso clínico nos seus tratamentos, tá bom? E aí, gostou da aula? Bastante conteúdo, né? Claro que essas aulas elas servem para despertar um novo ponto de vista, uma nova forma de enxergar a realidade que a gente já trabalha no nosso cotidiano, né? Muito conteúdo técnico, científico e a experiência você vai adquirir no dia a dia ou dentro de algum curso online específico meu, como eu disse, tem um de toxina, no link aí embaixo. Mas eu quero fazer o convite para que você não perca a próxima aula na semana que vem, que eu estou preparando um conteúdo muito legal que muitos pediram para eu trazer para você, para que você realmente saia voando alto na harmonização facial com toxina botulínica, beleza? Combinadíssimo? Se você gostou, deixa o seu likezinho aí, compartilha no Stories, me marca lá, vai ser um prazer poder compartilhar a sua marcação no Stories. Grande abraço, te vejo na semana que vem.